Bom dia, senhoras e senhores. Obrigada por aguardarem. Nós gostaríamos de dar as boas-vindas a todos à teleconferência sobre os resultados do Grupo Natura &Co para o terceiro trimestre de 2019. Temos o senhor Roberto Marques, presidente executivo do Conselho de Administração, senhor José Filippo, CFO da Natura &Co, senhor Paulo Ferreira, CEO da Natura, e a senhora Viviane Berrar, diretora de Relações com Investidores da Natura &Co. Agora nós gostaríamos de passar a palavra para a senhora Viviane Berrar, diretora de Relações com Investidores da Natura &Co. Por favor, comece. Bom dia ou boa tarde a todos. Muito obrigada por estarem conosco hoje nesta apresentação, onde apresentaremos os dados, então, do terceiro trimestre. Eu sou Viviane Berrar, diretora de Relações com Investidores da Natura. Eu tenho ao meu lado Roberto Marques, presidente executivo do Conselho da Natura &Co, José Filippo, que é o nosso CFO da Natura &Co, e João Paulo Ferreira, CEO da Natura. A nossa equipe de relação com os investidores também gostaria de dar-lhes as boas-vindas. A apresentação de slides referente a este call está disponível no website da Natura &Co para relação com os investidores. O Roberto vai começar dando uma apresentação geral sobre o nosso desempenho, depois o Felipe falará sobre os aspectos financeiros, consolidados e por negócio, e após essas apresentações nós abriremos então para os seus comentários. Agora gostaria de passar a palavra ao Roberto. Roberto, por favor. Obrigado, Viviane, e bom dia a todos. Obrigado por estar conosco. Vou começar no slide 3 com uma visão geral do nosso desempenho financeiro. A Natura &Co registrou uma performance financeira notável no terceiro trimestre, com todos os nossos negócios e marcas novamente contribuindo a um crescimento de 2 dígitos em moeda constante, de 10,1%. Isso é ainda mais relevante pelo fato de que continuamos a enfrentar um mercado fraco no Brasil e grandes desafios em Hong Kong, que, como vocês sabem, é um mercado importante, tanto para a The Body Shop quanto para a Aesop. A Natura registrou um crescimento total de 13,2% em moeda constante, com um crescimento significativo e ganhos de participação de mercado no Brasil e com fortes robustas na América Latina. A The Body Shop também registrou um crescimento saudável nas vendas de 3,8% em moeda constante. E lançou, em setembro, a sua nova loja conceito em Bond Street, em Londres, como parte do seu plano de transformação. A loja conceito tem diversos elementos novos que remetem à sua história, como o retorno do posto de refil da empresa, assim como um espaço de ativismo. A Aesop continua a registrar crescimentos de vendas de 2 dígitos, de 10,2% em moeda constante, e expandir em número de lojas, com 21 novas lojas nos últimos 12 meses. A nossa rentabilidade nesse trimestre foi impactada por 2 efeitos que são parte do nosso esforço de construir um grupo líder multicanal e multimarca. O primeiro é um aumento planejado em fases nos investimentos da Natura, principalmente em digitalização e no marketing, que suportam o crescimento atual e futuro. O segundo são os custos não recorrentes associados à aquisição da Avon Products, que representam 36,5 milhões de reais numa base líquida no terceiro trimestre. Estamos animados com o progresso que tivemos nas últimas semanas para concluir a aquisição da Avon. Recentemente, recebemos a aprovação sem restrições do CAD, a Autoridade Antitrust Brasileira, para a transação. Ontem, os acionistas da Natura e da Avon aprovaram a transação nas Assembleias Gerais realizadas em São Paulo e Nova York. São marcos significativos que passamos. E agora estamos a caminho para concluir a transação como planejado no primeiro trimestre de 2020. Também continuamos a melhorar a nossa alavancagem a 2,9 vezes no final do trimestre, versus 3,27 vezes no terceiro trimestre de 2018. Isso também nos coloca no caminho para atingir a nossa projeção de retornar a uma alavancagem de 1,4 vezes até 2021, o que é equivalente ao nível anterior à aquisição da The Body Shop.
Além dos números, esse trimestre foi marcado por novos avanços de sustentabilidade. Quero destacar alguns. O Programa Carbono Neutro da Natura, que compensa totalmente as emissões de carbono da empresa, recebeu o prêmio Global Climate Action de 2019 das Nações Unidas, o maior reconhecimento mundial a iniciativas para combater a mudança climática. A The Body Shop se juntou à Natura como uma B Corporation, atendendo aos critérios em relação à sustentabilidade. Então, como vocês podem ver, continuamos a tomar passos decisivos na construção de um grupo multimarca, multicanal, impulsionado por um propósito. Agora vou passar para o Filipe entrar nos nossos detalhes financeiros. Obrigado, Roberto, e olá a todos. Antes de falar das nossas finanças, eu achei que ajudaria a darmos um passo atrás e nos lembrarmos dos vários ajustes que impactaram nossos números. Ao longo dessa apresentação, vamos nos referir à receita ajustada e ao EBITDA, e no slide 5 descreveremos os principais ajustes que aplicamos aos nossos números para melhor entender o nosso desempenho. Nos últimos trimestres, o terceiro TRI foi marcado por diversos ajustes não operacionais, o IFR 15, 16, hiperinflação na Argentina, efeitos de tributos não recorrentes no Brasil, custos de transformação contínuos relacionados à The Body Shop e o custo de aquisição relativos à Avon. No primeiro TRI, decidimos apresentar os nossos resultados, excluindo os efeitos do IFRS 16, e estamos fazendo isso novamente esse trimestre e continuaremos até o final do ano. Vamos agora olhar o nosso desempenho do terceiro TRI. Eu vou começar com uma visão geral do nosso PL com a receita líquida consolidada ajustada no slide 6. As nossas vendas cresceram 7,2% e em moeda constante o lucro líquido ajustado foi de 10,1%. Como vemos no gráfico, a receita líquida ajustada cresceu 6,3% no trimestre para 3,5 bilhões de reais. Esse crescimento sólido nos resultados de vendas vem do crescimento nos nossos 3 negócios, como veremos agora adiante. Nos 9 meses, a receita ajustada cresceu 7,1% e 7,4% em moeda constante, chegando a 9,8 bilhões de reais. No slide 7, vemos o EBITDA ajustado consolidado, que, como vocês veem no gráfico, ficou em 459,3 milhões de reais no terceiro TRI. Como disse Roberto, essa queda de 3,4% no trimestre reflete uma combinação de maiores investimentos na Natura, como planejado, e despesas relativas à aquisição da Avon, além do impacto nos lucros da The Body Shop com os eventos no mercado de Hong Kong. A margem EBITDA ajustada continuou sólida em 13,2%, caindo 130 pontos base. Na base reportada, o EBITDA do terceiro TRI chegou a quase 399 milhões de reais, incluindo 32 milhões de reais na aquisição da Avon e 6,4 milhões em custos de transformação na The Body Shop. Em 9 meses, o EBITDA ajustado foi 1,2 bilhões de reais, crescimento de 4,4% na margem e queda de 30 pontos base para 12,6%, enquanto o EBITDA reportado foi de 2,5% para 1,1 bilhões de reais. Agora, indo para o slide 8, veremos a receita líquida da Natura &Co e o lucro operacional ajustado no terceiro TRI. A receita líquida ficou em cerca de 69 milhões de reais no trimestre, refletindo os efeitos já mencionados no EBITDA e as despesas não recorrentes relativas à Avon. A última mencionada teve um impacto líquido depois de impostos de 36,5 milhões de reais no trimestre. Excluindo esse impacto, a receita líquida foi de 105 milhões de reais. O lucro operacional ajustado, que exclui essas despesas relativas à aquisição, os custos de transformação, as despesas financeiras e o imposto de renda, diminuíram em 15,8% no terceiro TRI. Isso foi principalmente devido
as despesas gerais e administrativas, que totalizaram mais de 175 milhões de reais, criando as bases para um crescimento sustentável de longo prazo na Natura. No slide 9, nós vemos os mesmos agregados de 9 meses, e nos quais os efeitos mencionados tiveram um impacto significativo de queda. A receita líquida no período de 176,6 milhões de reais subiu em 6% depois dos custos de 103 milhões de reais relativos à Avon. O lucro operacional ajustado caiu 3,4% nos 9 meses, enquanto o lucro bruto de 508 milhões de reais ajudou a compensar a venda e as despesas GIA. Vou concluir esse breve resumo dos nossos destaques com um olhar aos agregados nossa demonstração financeira no slide 10. O fluxo de caixa no trimestre foi uma saída de 74,3 milhões de reais no terceiro TRI e, em 9 meses, a saída de 405 milhões de reais aproximadamente. A queda esperada contra o terceiro TRI do ano passado reflete um lucro líquido menor, além de um maior capex devido ao fazimento de projetos, claramente como a digitalização da Natura e a The Body Shop. Esses efeitos foram parcialmente compensados pela melhora no capital de giro da Natura. Continuamos desalavancando a empresa em linha com nossa expectativa. A nossa dívida líquida para a EBITDA, a relação dívida líquida EBITDA, ficou em 2,98 vezes ao final do terceiro TRI, queda de 3,27 no final no mesmo período do ano passado. Isso nos deixa no caminho para atingir a nossa meta de retornar até 2021 nosso grau de alavancagem prévio à aquisição da The Body Shop, que era de 1,4 vezes. Depois de ver os nossos números consolidados, eu vou agora comentar o desempenho individual dos nossos 3 negócios, começando no slide 12, com os destaques da Natura. As vendas totais líquidas cresceram 8,1% para 2,2 bilhões de reais no terceiro TRI, com crescimento tanto no Brasil quanto na América Latina como um todo, apesar das condições difíceis de mercado. Em 9 meses, as vendas cresceram 5,8%. No Brasil, as vendas subiram 7,2% no terceiro TRI e a empresa continuou a ganhar participação de mercado. E isso é um desempenho particularmente forte, considerando que nós estamos operando num mercado fraco de CFT e enfrentamos uma base de comparação muito difícil. O crescimento foi impulsionado por todos os canais, apoiados pelas categorias principais, além de lançamentos de produtos novos e inovadores, incluindo a Todo Dia com probióticos e o Mama Baby 100% vegano. Em 9 meses, as vendas no Brasil cresceram 4,7%. O desempenho sólido da Natura reflete o sucesso do nosso modelo de relacionamento de vendas, que leva a maior produtividade no Brasil. A produtividade das consultoras aumentou pelo 12º trimestre consecutivo, com uma taxa de 6,8%. O número médio de consultoras se manteve estável contra o trimestre anterior, ou o mesmo trimestre do ano passado, e aumentou 2,4% versus o trimestre anterior. Dentro da base de consultoras, continuamos a ver um movimento para as categorias mais altas, prata, ouro e diamante, o que atesta o bom impulso do nosso modelo. A adoção da plataforma digital pelas nossas consultoras continua a crescer, assim como a gama de soluções e serviços digitais disponíveis. O número de consultoras utilizando as nossas plataformas digitais, que inclui o aplicativo e o site na web, cresceu a um ritmo forte de 32,3% contra o mesmo trimestre do ano passado, para 860 mil. Nós vemos uma boa adoção da conta digital da Natura em parceria com o Banco Santander. Isso soma-se ao recurso exclusivo de adicionar a plataforma móvel das consultoras, que promove o serviço bancário e a inclusão financeira da nossa rede de consultoras. A Rede Natura, nossa plataforma online, que opera uma política de alinhamento de preços, confirma essa recuperação.
terminamos o terceiro tri com aproximadamente 600 mil lojas virtuais no Brasil, um aumento de 70% contra o ano passado, o que contribuiu para um crescimento de 2 dígitos nas vendas digitais, e o trimestre viu um aumento no número de visitas. Também continuamos a expansão multicanal, com 6 novas lojas abertas no trimestre, chegando a 49, além de um número total de consultoras de franquia aumentando, chegando a mais de 300. A América Latina também teve performance forte. As vendas ajustadas no terceiro tri cresceram 10,2% em reais brasileiros e 28,8% em moeda constante. As vendas em 9 meses subiram 8,4% na região. O número de consultoras subiu 8,3% versus o terceiro tri de 2018 para cerca de 690 mil. Os volumes também subiram na região em uma taxa de 23,9%. Os destaques incluíram Colômbia, México e, sobretudo, a Argentina, onde, apesar do ambiente difícil, também vimos crescimento forte em moeda local, que superou a inflação. Estamos muito felizes em dizer que a Natura celebrou 50 anos esse ano e entrou em um novo país, a Malásia, além de um novo continente, que é a Ásia. E aproveitando o conhecimento da The Body Shop do mercado e a parceria com a principal franquia da The Body Shop lá, nós também começamos a vender produtos da Natura online na Malásia e estamos fazendo progressivamente o lançamento de uma oferta multicanal naquele país. Eu vou concluir com a Natura, com o EBITDA ajustado agora no slide 13. De modo geral, o EBITDA ajustado foi de 387,6 milhões de reais no terceiro tri, queda de 2,8%, e subiu 0,7% em 9 meses. Vimos um contraste entre a performance do Brasil e a da América Latina. No Brasil, a margem EBITDA continuou muito resiliente em 17,5%, apesar dos investimentos já mencionados, com o EBITDA caindo 6,6%. A margem bruta ajustada subiu a 60 pontos base, mas isso foi compensado pelas maiores despesas gerais relativas aos investimentos no Brasil, na digitalização, aos investimentos em marketing, como o patrocínio do Rock in Rio, que conecta a marca com os clientes mais jovens, os lançamentos de produtos novos e inovadores e os custos associados com o 50º aniversário da Natura. Em 9 meses, o EBITDA ajustado no Brasil continuou estável em 728,7 milhões de reais, com margem de 17,3%, queda de 80 pontos base. As despesas gerais e administrativas no terceiro tri refletiram os investimentos e subiram 340 pontos base como porcentagem de vendas, enquanto em 9 meses as despesas gerais e administrativas subiram apenas 50 pontos base. Esperamos as despesas gerais para o ano total no Brasil que fiquem estáveis como porcentagem de vendas, assim como no período de 9 meses. Na América Latina, o EBITDA ajustado subiu a uma taxa forte de 3,9% no terceiro tri. A margem EBITDA foi de 19%, um aumento de 19 pontos base, com queda significativa nas despesas com vendas, que caíram 170 pontos base, além de GIA, que caíram 30 pontos base, atestando a nossa alavancagem operacional forte. Em 9 meses, o EBITDA ajustado foi de 6,6% e a margem de 16%, queda de 20 pontos base. Eu vou agora falar da The Body Shop no slide 15. A receita líquida em reais aumentou em uma base reportada a uma taxa de 1,1% no terceiro tri. Em câmbio constante, as vendas aumentaram a uma taxa sólida de 3,8%. Esse crescimento foi impulsionado por vendas muito fortes no Reino Unido, Ásia-Pacífico e América Latina, além de vendas maiores nas vendas diretas, no online e nos nossos canais de franquia. Isso mais do que compensou o efeito desfavorável de fechamentos líquidos de 35 lojas nos últimos 12 meses, à medida que a The Body Shop continuou a otimizar a sua rede, além de vendas menores em Hong Kong, um mercado importante para a The Body Shop. Excluindo o impacto dos eventos em Hong Kong, as receitas da The Body Shop cresceram 6,4% em moeda constante. No Reino Unido, o mercado de origem da The Body Shop e seu maior mercado, as vendas like for like em mesmas lojas
cresceram a uma taxa de 3,1% no trimestre. Isso é um incentivo muito grande na performance, que confirma os primeiros efeitos do rejuvenescimento da marca. No final do trimestre, o The Body Shop tinha 2.863 lojas, 1.006 lojas próprias, 1.857 franquias. Nos primeiros 9 meses, a The Body Shop teve uma receita com crescimento de 6% em reais e 1,7% em moeda constante. Excluindo Hong Kong, em moeda constante, o crescimento foi de 3,8% no período. No slide 16, nós vemos o EBITDA ajustado da The Body Shop no trimestre, que exclui os custos de transformação, que ficou em 69 milhões de reais, queda de 10,9%. Isso resultou numa margem ajustada de 7,4%, queda de 100 pontos base. Essa queda se deve majoritariamente aos eventos em Hong Kong. Excluindo esse efeito, a margem de EBITDA ajustado teve crescimento de 30 pontos base para 8% no terceiro TRI e crescimento de 220 pontos base para 7,5% em 9 meses. O programa de transformação da The Body Shop está avançando bem, com custos e benefícios alinhados ao planejado. Como Roberto mencionou, abrimos uma loja conceito em Londres, na Bond Street, que está revivendo o ativismo da marca e os valores de sustentabilidade. Os custos de transformação foram de 6,4 milhões de reais ou 1,2 milhão de libras no trimestre. Só para lembrar, nós esperamos ter cerca de 10 milhões de libras em custos de transformação em 2019, dos quais 6,9 milhões já foram calculados nos primeiros 9 meses. No slide 18, nós finalizamos essa análise da nossa performance com a Aesop, que teve crescimento sólido em vendas e lucratividade no terceiro TRI. A receita líquida cresceu em reais 10,8%. Em moeda constante, o crescimento foi de 10,2%. O crescimento like for like nas lojas conceito cresceu 9%. Vou agora passar para o Roberto, que vai fazer as palavras finais. Muito obrigado, Filipe. Antes de concluir, quero agradecer todos os nossos colaboradores no mundo todo, na Natura, The Body Shop e Aesop, por novamente atingir um resultado muito robusto para esse trimestre, que continua a contribuir à construção desse grupo tão especial. Muito obrigado a todos. Eu também gostaria de atualizá-los com relação à aquisição da Avon, e estamos atualmente planejando a integração dela. Como eu mencionei na minha introdução, passamos 2 grandes marcos nos últimos dias, com a aprovação das autoridades antitrust brasileiras, assim como a aprovação realizada hoje pelos acionistas tanto da Natura quanto da Avon. Muito obrigado pela confiança de vocês. Também aprovamos o reestruturamento corporativo para a transação com a criação da holding Natura &Co, que vai se tornar a nossa entidade registrada. Os acionistas minoritários da Natura Cosméticos vão migrar à Natura &Co em dezembro e começaremos as transações na Bolsa B3 de São Paulo. Como vocês sabem, algumas condições ainda permanecem, inclusive a aprovação antitrust de algumas poucas jurisdições, mas estamos a caminho de concluir a transação conforme planejado no primeiro trimestre de 2020. Após a conclusão, a Natura &Co também será listada na Bolsa de Valores de Nova York com ADRs. Estamos muito animados com essa transação, que cria a 4ª maior empresa mundial dedicada ao setor de cosméticos. E isso marca um novo passo transformacional na direção de construir um grupo global, multimarca e multicanal que atinge mais de 200 milhões de consumidores através das nossas marcas emblemáticas. Então, em conclusão, quais foram as nossas principais lições? Quero citar 3, como vemos no slide 21. Em primeiro lugar, a Natura &Co registrou um desempenho sólido no terceiro TRI. O seu crescimento robusto em receita demonstra o embalo atual do grupo global, multicanal e multimarca que estamos criando. Em segundo, os investimentos que fizemos na Natura e na sua digitalização, assim como no seu branding, mostra que a transformação está sendo realizada na Body Shop e os custos
que tivemos nesse trimestre, com a aquisição da Avon, estão criando bases para um crescimento a longo prazo sustentável. E, além disso, estamos quase concluindo a aquisição da Avon no primeiro trimestre de 2020, uma transação que vai ajudar a acelerar o crescimento. Muito obrigado pela atenção. Antes de abrir a sessão de perguntas, eu gostaria de dizer que, como vocês sabem, vocês devem estar curiosos para saber mais a respeito da transação da Avon, mas, como vocês devem saber, não podemos comentar muito mais nesse momento, além do que já foi dito, porque ainda estamos no processo de fechamento da transação. Daremos atualizações quando pudermos. Agora vou passar para a Viviane Berrar. Muito obrigado, Roberto. Nós vamos agora abrir a sessão de perguntas e respostas. Roberto, Felipe e o JP responderão suas perguntas. Agora está aberto para suas perguntas. Senhoras e senhores, nós vamos agora começar a sessão de perguntas e respostas. Se tiver uma pergunta, por favor, marque *1 e faça a sua pergunta. Se quiser tirar a pergunta, basta clicar em asterisco ou então no pound. A nossa primeira pergunta vem de Ulana Tabal. Olá, bom dia. Muito obrigada por receberem a minha pergunta. É uma pergunta rápida. Primeiro sobre a The Body Shop, porque nós vemos uma diminuição na concentração do primeiro trimestre e eu gostaria de saber o que nós podemos esperar, quais são os canais que estão crescendo mais, o que nós podemos esperar, quais são os destaques que podem dar e também as margens de EBITDA que têm crescido, apesar da situação de Hong Kong, não é? Nós temos algumas mais informações nesse sentido. O que mais podem nos dizer com relação a The Body Shop? E também a migração para a Malásia da Natura. O que nós podemos esperar dessa parceria, sobre os negócios, o que estão prevendo? Muito obrigada. Oi, aqui é o Roberto. Então, vou começar a responder um pouco com relação à The Body Shop e depois eu vou pedir para o JP falar sobre a entrada da Natura na Malásia. Com relação à The Body Shop, você está certa, nós estamos muito satisfeitos com o nosso progresso nesse crescimento e isso vem de uma combinação de fatores, tanto do mercado quanto dos canais. Com relação ao mercado, nós ficamos satisfeitos em ver o crescimento obtido lá. Foi realmente muito robusto, assim como no Oriente Médio e na América Latina. Na perspectiva do canal, também ficamos satisfeitos de ver um crescimento alto no nosso canal de vendas diretas, em casa, da The Body Shop, principalmente no Reino Unido. Mas, pela primeira vez, agora que consolidamos algumas das ferramentas e da gestão, estamos vendo bons resultados na Austrália também, que é um outro mercado onde temos uma presença da The Body Shop em casa. Na perspectiva de margens, novamente, isso é resultado da nossa transformação e isso é uma combinação de fechar algumas das lojas para ter a empresa numa forma mais eficiente e também um esforço contínuo que temos para reduzir alguns níveis de números de funcionários. Então, são ganhos de eficiência. JP, você pode falar sobre a Malásia nesse trimestre? Sim, Roberto, muito obrigado pela pergunta, em primeiro lugar. A nossa iniciativa na Malásia foi um exemplo excelente do poder da Natura Company. Isso foi feito em parceria com as The Body Shops, principalmente as franquias que estão operando lá ali na Malásia. Isso nos ajuda a entrar num novo país, dado a quantidade de informações e o conhecimento que esse grupo tem ali da região. O nosso atendimento é unicanal, ou seja, isso envolve e-commerce, lojas físicas, e nós estamos muito satisfeitos com os primeiros resultados.
E atributos importantes da nossa iniciativa é que ela é totalmente escalável. Nós estamos muito felizes com essa situação e com o crescimento que nós estamos tendo nesses novos países. Ótimo, muito obrigada. A nossa próxima pergunta vem de Bob Sart, do Bank of America, Merrill Lynch. Bom dia a todos, parabéns pelas aprovações. Eu gostaria que nos dessem um pouco mais do contexto sobre Hong Kong, especialmente se esperam o crescimento dos seus números, independente da situação em Hong Kong. Exatamente para podermos entender o impacto deste período. Acho que agora as coisas estão até um pouco piores. Eu não sei se podem nos dizer sobre o que tipo de rupturas esperam e que podemos prever no próximo trimestre. Oi, Bob, aqui é o Roberto. E você está certo, realmente a situação não está melhorando em Hong Kong. E, em primeiro lugar, a nossa responsabilidade é garantir a segurança das pessoas e apoiá-los nesse momento específico. E é isso que estamos fazendo. Estamos nos assegurando de estar oferecendo um bom suporte. Como você sabe, Hong Kong é um mercado importante, tanto para a The Body Shop quanto a Aesop. Representa vendas de um dígito, mas tem um potencial alto de rentabilidade. Temos mais de 40 lojas da The Body Shop em Hong Kong e não temos uma presença física na China devido a estas questões. Então, Hong Kong é um mercado ainda mais importante para a gente com relação à concorrência. Mas estamos comprometidos a não realizar testes em animais e a nossa solução é encontrar uma forma de aumentar a nossa presença na China e, ao mesmo tempo, manter os nossos valores e princípios dos quais não vamos abrir mão. Então, a curto prazo, não imaginamos que isso vai melhorar. Acho que precisamos continuar a apoiar a empresa, apoiar o nosso pessoal. E eu diria que a solução a médio e a longo prazo seria aumentar a nossa presença, que já estamos começando a fazer. Com a Kimo Global, nós já temos uma presença, com a Aesop, e agora estamos começando com a The Body Shop. Mas, claro, não a escala que precisamos. E eu acho que a solução a médio e a longo prazo seria, claro, encontrar uma forma de aumentar a nossa presença na China. Entendi, perfeito. Falou um pouco também sobre as vendas relativas da Body Shop na loja de Londres, as novas unidades, e talvez possa falar um pouco também sobre a loja na Bond Street, seu custo e tudo mais. Isso, estamos muito satisfeitos com o resultado na Bond Street de Londres. O novo design da loja, eu diria que os resultados iniciais em comparação às lojas controle são muito positivos, é algo que nos incentiva. O nosso objetivo é fazer o rollout disso em 2020 a mais 10 a 12 lojas. Nós não vamos divulgar o custo dessa reforma, mas eu posso dizer que isso está em linha com uma reforma normal. Então, não é algo significativamente mais caro. E a nossa equipe fez um excelente trabalho em ser muito criativo, em resgatar alguns dos nossos elementos de ativismo, alguns dos valores da The Body Shop, como a estação de refil, que está sendo um grande sucesso. Estamos bem animados, mas, claro, precisamos aprender com isso. Ótimo, obrigada. Por último, JP, qual é a sua estimativa de taxa de crescimento no Brasil? Olhando esse final de ano do Brasil, o que acha sobre a inovação, o sortimento e o que traz para o mercado em termos de margem? Bom, queremos continuar investindo em inovação. Nós lançamos uma grande gama de produtos novos, 4 linhas novas para apoiar o grupo no futuro. Com relação à sinergia, nós continuamos a desenvolver a rede para deixá-la mais robusta, principalmente através da digitalização.
Isso tem nos ajudado no nosso crescimento. 1,2 milhões dos nossos 1,7 milhões no crescimento da América Latina, das nossas consultoras, desculpem, estão utilizando ativamente a nossa plataforma digital. Então, continuamos a lançar novos serviços, novas funções, e isso deve aumentar a oferta e esperamos que isso ajude o nosso crescimento no futuro. E continuamos a não apenas manter a nossa liderança nos países onde já estamos presentes, mas ganhando participação de mercado em todas as nossas operações. Ótimo. Você poderia falar um pouco mesmo da parte de consultoras digitais, diferentemente daquelas que são as tradicionais? Olha, eu não posso falar muito sobre números nesse sentido, mas eu gostaria de lembrar a todos que as consultoras adotam, além da sua forma tradicional de venda, as soluções digitais. Esse número está crescendo. Mas, sabe, quando vemos os nossos 12 trimestres consecutivos de aumento, é fácil ver que isso funciona para a nossa marca. Ótimo, muito obrigada e parabéns a todos pelos resultados. A nossa próxima pergunta vem de Robert Couto, do Santander. Olá, bom dia. Eu tenho duas perguntas. Primeiro, as margens no Brasil. Eu vejo os esforços para conseguir este crescimento, tem valido a pena, mas tem um EBITDA mais plano, mais flat nesses últimos primeiros anos. Quais são as expectativas de venda para conseguir mais ganhos de mercado, mais expansão de margem? Podemos esperar isso no quarto trimestre e também um aumento de investimentos em mercado nos próximos anos, ainda neste ano e também no próximo ano. E o segundo tópico ainda tem a ver com a produtividade das consultoras no Brasil. Podem nos contar um pouco mais sobre o desempenho da Rede Natura como um todo? Essas convergências, foi feito um lançamento em junho, não é? Mencionaram que cerca de 60% do canal já tem uma estratégia de consultoras, mas realmente, em média, quantas dessas vendas vêm realmente das fontes virtuais? Qualquer informação nesse sentido vai nos ajudar. Obrigada. Olá, aqui é o Felipe. Eu só queria começar um pouco com o marketing e as margens no Brasil. Como eu mencionei, nós tivemos no terceiro TRI algum impacto relativo ao faseamento dos investimentos, principalmente aqui no Brasil, os investimentos em marketing, os lançamentos de produtos. Isso teve um impacto no trimestre que nós não consideramos um impacto recorrente. Com relação ao quarto TRI, nós devemos ver em 9 meses o mesmo resultado com relação a esse impacto. Mas também poderia dizer que há outros fatores que nos afetará, que foi o capital recorrente, que é algo que pode também trazer mais eficiência em combinação com esses fatores daqui em diante. Isso talvez seja uma tendência para o futuro. Ok, se eu puder acrescentar alguma coisa, voltando à sua pergunta, o número de consultoras com lojas online cresceu em mais de 70% no acumulado do ano, ou seja, isso está se tornando cada vez mais relevante para a nossa rede de consultoras. Aliás, também outros formatos, como as lojas das consultoras, também têm aumentado em número, mas também em produtividade. Estamos vendo esse crescimento like for like de 2 dígitos nesse
tipo de loja. Apesar disso ainda não ser enorme, estamos tendo um crescimento rápido. Mas podem nos dizer, por exemplo, quanto das lojas virtuais representam as vendas das consultoras em média? Realmente, o que eu gostaria de entender é que vocês estão mudando a forma que incentivam as consultoras para adotar o mercado eletrônico? Ou será que elas adicionam esse serviço virtual? Ou estão vendendo mais produtos ali? Quer dizer, é uma transição para isso? Os incentivos estão sendo diferentes? Exatamente para entendermos como é que esse uso está se dando. Não, elas estão usando, de fato, cada vez mais. Então, existe uma curva de aprendizado, mas nós estamos rastreando não apenas a penetração, mas quanto da atividade está sendo realizada nas lojas online. E isso continua a aumentar. Tá bem, entendi. Muito obrigado. A nossa próxima pergunta vem do Paes. Olá, bom dia. Obrigada. No ano passado, o quarto trimestre foi muito forte e eu vejo que o terceiro foi um pouco fraco este ano em termos de investimento na área de cosmético. Agora, partindo para o quarto trimestre, considerando o ambiente econômico no Brasil, os investimentos feitos, o que nós podemos esperar, uma vez que tem, então, agora a incorporação de outras empresas também? Bom, de fato, nós temos um ambiente diferente para o quarto trimestre, mas estamos positivos. Quando vemos as festas de ano, estamos bem positivos. Apesar de um consumo mais fraco nesse ambiente, como já foi dito, a nossa perspectiva é positiva. Com relação às tendências de vendas, tem havido uma tendência de trimestre ou algumas coisas, vendas maiores, menores, ou realmente é algo mais gradual, aumentando nessa direção? Você está falando do mercado ou de todo o nosso desempenho? As duas coisas, realmente. O mercado, não é? O mercado é um pouquinho mais estável, estão se beneficiando disso? Ou será que é simplesmente a empresa como sou? Nos tem um pouco de tendência aí, nós sabemos que há volatilidade e tudo mais, mas queremos ter uma ideia de para onde estamos caminhando essa tendência de recuperação. Olha, nós não vimos daqui nenhum aumento no mercado. Então, as coisas estão indo relativamente fluidas, de uma forma mais contida no momento. Então, quando olhamos o nosso desempenho, ele também foi afetado por algumas iniciativas. Temos o aniversário de 50 anos, inovações, etc. Mas o mercado, no geral, está relativamente estável. Muito bem. Só um follow-up. Com relação às soluções digitais que estão implementando e a sua adoção, nos dê, por favor, alguns exemplos de como isto tem transformado a produtividade ou as operações de vendas das consultoras, por favor. Bom, em primeiro lugar, nós já estamos vendo um aumento no número de consultoras que atuam como micro-influenciadoras, utilizando conteúdo digital para atingir os consumidores com mais frequência e com maior eficácia. E isso ajuda a termos um alcance maior, assim como a recorrência. Nós falamos antes sobre as nossas soluções de pagamento, que também permitem que mais consultoras ofereçam diferentes alternativas de pagamento para os clientes, pagamentos com cartão de crédito e coisas assim. E isso também nos ajuda no aumento da produtividade. São bons exemplos que temos. Muito bem, muito obrigada.
A nossa próxima pergunta vem de Amber Starr, da Goldman Sachs. Olá, muito obrigada por aceitarem a minha pergunta. São duas perguntas rápidas. Primeiro, os novos canais que estão desenvolvendo para a marca Natura no Brasil. Há alguns anos, 18, 19 meses, quando começaram a haver uma maior atração nas lojas próprias, das lojas não é, físicas Natura, pensavam que com o passar dos anos, esses canais alcançariam 10% a 15% das vendas. Se não me engano, é isso que eu me lembro. Pode nos dar uma ideia de como estamos nessa jornada, se esses canais já são relevantes, quando nós combinamos o e-commerce, a venda direta, todos os canais, lojas próprias, como é que é a relevância de cada um desses canais? É 10%, é 15%, é mais, é menos? E quando nós pensamos no crescimento de alguns desses novos canais, este crescimento de forma isolada tem impactado as vendas de canal direto? Obrigada. Bom, as vendas diretas ainda são a parte mais importante, é o nosso canal mais importante, né? É o nosso meio tradicional. Quando vemos o nosso desempenho, vemos o mercado, ele está um pouco acima do mercado em vendas diretas. Senão, não teríamos esse ganho de margem. Ainda temos uma grande relevância nisso. Agora, tendo dito isso, as lojas de consultoras, o formato online, eram as nossas grandes estrelas. E já estamos indo em direção a essas metas que você mencionou. Ótimo, obrigada. A nossa próxima pergunta vem de Joseph Gennard, da JP Morgan. Olá, bom dia a todos. Muito obrigada por receberem a pergunta. Eu gostaria de explorar um pouco mais os negócios na América Latina. Como o ambiente comparativo tem se formado, pensando na Argentina, como tem se dado a expansão, talvez um pouco mais agressiva agora no México. E voltando um pouco ao Brasil, eu gostaria de entender um pouco mais as tendências de volume, se puderem nos dar dados estatísticos ou informações sobre volumes e sobre potencial crescimento. E, finalmente, há mudanças potenciais sobre a forma de comissionamento. Muitas das revendedoras hoje estão caminhando para uma categoria silver, né, prata e ouro. Então, qual é o esquema de comissão ali? Oi, aqui é o JP. Com relação à América Latina, nós estamos muito satisfeitos com o desempenho de todas as nossas operações até o momento. Estamos realmente felizes de ver esse desenvolvimento. A Argentina, como você deve saber, é um ambiente um pouco mais difícil. É difícil concorrer lá, mas a força do nosso modelo, a preferência pela marca, as nossas consultoras, tudo isso acaba alavancando bem a nossa empresa. E temos um aumento nas margens, na participação de mercado, tudo isso está ajudando lá. E continuamos a ver crescimento de 2 dígitos também na operação no México, apesar de termos uma economia relativamente mais fraca, a operação está indo muito bem lá. Então, estamos muito felizes com os nossos resultados na América Latina. Com relação ao Brasil, você perguntou sobre volumes, né? Bom, em primeiro lugar, o mercado em si está tendo um crescimento negativo de volume. Então, quando olhamos os nossos números, isso acaba sendo um pouco distorcido pelo fato de termos uma proporção mais alta de presentes no nosso mix. E um presente não é necessariamente um item só. Então, isso distorce um pouco o volume. Além disso, temos um mix um pouco mais premium.
Então, temos um aumento no número de fragrâncias, principalmente em primeira escolha, que ajudam no nosso crescimento, aumentando a nossa margem bruta. Então, esperamos que isso se reflita no portfólio também. Você também perguntou sobre comissões. Não tivemos mudança nas estruturas de comissões. Estamos apenas vendo um número mais alto de de consultoras mais produtivas. E isso acaba fortalecendo o nosso modelo. Elas dedicam mais tempo à nossa marca, aprendem mais a respeito dos nossos lançamentos, recomendam nossos produtos aos clientes, e isso deixa essas consultoras mais produtivas. Estamos satisfeitos com isso. Ótimo, muito obrigada. Nossa próxima pergunta vem de Gustavo Oliveira, do UPS. Muito obrigada por pegarem a minha resposta. Olha, JP, um aspecto sobre o price mix e o aumento de volume. Você também está implementando menores descontos nos produtos? É algo que tem considerado? E se puder falar também sobre os novos produtos, os novos lançamentos de produtos em categorias importantes que implementaram neste trimestre, como a mamãe e bebê e na linha Todo Dia. Já estão nesse processo de faseamento, em toda a parte de aceleração do crescimento. Será que podemos esperar um crescimento maior com esses lançamentos para os próximos trimestres? Gustavo, obrigado pela pergunta. Como você pôde ver nas nossas margens brutas, as nossas políticas de promoções continuam conforme eram. Então, não temos a intenção de fazer nenhuma mudança significativa ali. Com relação a novos lançamentos, estamos tendo um desempenho muito bom, como você mencionou, nas nossas maiores marcas, mamãe e bebê, tudo relacionado a isso, as linhas de produtos para cabelo, que estamos muito satisfeitos com os resultados nesse trimestre e no trimestre anterior. Nesse momento, nós fizemos um novo lançamento para o quarto trimestre, que foi um grande sucesso. E também a linha de esmaltes, que continua a nos surpreender. Mas, até o momento, todos os novos lançamentos estão tendo uma performance acima do esperado. Ótimo, obrigada. Com isso, encerramos a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra agora ao senhor Roberto Marques, por favor. Obrigado e, novamente, muito obrigado por participarem do nosso call. Como vocês viram nos resultados de hoje, nós continuamos num embalo forte e estamos progredindo para entregar as nossas metas, mesmo à medida que trabalhamos para concluir a aquisição da Avon. Estamos ansiosos para falar com vocês novamente em breve e vamos mantê-los atualizados com relação aos desenvolvimentos dessa transação. Muito obrigado pela atenção e desejamos a todos um bom dia em nome de todos nós. Obrigado. Com isso, encerramos o nosso call da Natura &Co hoje. Muito obrigada a todos por sua participação. Tenham todos um ótimo dia.